Entre o Pequeno e o Grande Príncipe. Muito bom nós nos encontrarmos aqui, sempre superando os problemas técnicos de conexão. Vamos ver se não cai de novo, esperamos que não. Essa é a história da nossa solidão. E a história da nossa solidão se conectando com a história da nossa grande integração. A nossa solidão simbolizada pelo Pequeno Príncipe, na verdade, pelo autor de O Pequeno Príncipe, um aviador, cuja infância e sensibilidade infantil foi abortada por quem ele aconselhou a não desenhar mais o que era a sua grande paixão e dedicar-se aos estudos unicamente. Que depois buscou alternativas de sobrevivência, é claro, mas viveu muito só, até que caiu no deserto. Olha que símbolo interessante de afundarmos-nos na nossa solidão. Caiu no deserto com seu avião e não conseguiu consertá-lo. Olha que símbolo interessante para nossa dificuldade de nos transformar. Pois foi nessa solidão, nessa dificuldade de se transformar, que ele foi acordado no dia seguinte da sua queda por uma criança, ali no meio do deserto, inexplicável, e que não se explicou. Uma criança linda, uma criança maravilhosa, que iria transformar sua vida. Nós também, segundo Carl Gustav Jung, precisamos nos reconciliar, nos reencontrar com nossa criança interior. Segundo Jesus de Nazaré, apenas aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Por qualquer ponto de vista, ciência, filosofia, religião, precisamos da nossa criança interior. Precisamos ser despertados por ela. Que tal? Não é um convite fabuloso? Venha conosco. Muito bom estarmos juntos, muito bom trilharmos juntos esse grande encontro que o Pequeno Príncipe propõe e que o Grande Príncipe, Jesus Cristo, também nos propõe. Hoje estamos no capítulo 6º, que é muito interessante, como todos, mas que é muito interessante em si também. Curtinho, e a gente sempre começa com a leitura do capítulo em si. Vamos lá? Ele começa dizendo assim: Ah, Pequeno Príncipe, assim eu comecei a compreender pouco a pouco os segredos da tua vida, da tua triste vidinha. Durante muito tempo não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Essa era a grande distração do Pequeno Príncipe no seu planetinha de origem. Diz Antoine: aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã do 4º dia. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um? E ele disse: mas é preciso esperar. E o Pequeno Príncipe falou: esperar o quê? Esperar que o sol se ponha, disse Antoine. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me: eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas, no
no teu pequeno planeta, príncipezinho, bastava apenas recuar um pouco a cadeira. E assim contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Olha que imagem fantástica esse livro nos dá. E ele continua, o Pequeno Príncipe dizendo: um dia eu vi o sol se pôr 44 vezes. E logo depois acrescentaste: quando a gente está triste demais, gosta de admirar o pôr de sol. E então Antoine lhe perguntou: estavas tão triste assim no dia em que contemplaste os 44 pôres de sol? Mas o príncipezinho não respondeu. Vamos ver se a gente consegue levantar alguns desses inúmeros tesouros que tem num tão pequeno capítulo. Vamos lá? Não é difícil perceber, nesses tempos de polarização, de radicalização, de fake news, radicalização na política, radicalização na religião, radicalização na internet por qualquer motivo, radicalização no futebol. Não é difícil percebermos a necessidade de mudança. Mas como nós podemos mudar? Se, como diz a psicologia, nossas crenças, nossa mente é formulada, é formatada pelo meio. Mas nós, ao mesmo tempo, somos os autores, os estruturadores do nosso meio. Então, uma sociedade preconceituosa gerará pessoas preconceituosas, que só poderá manter a sociedade preconceituosa. Como mudar então? Seria impossível, não é mesmo? Precisamos entender que nós temos um instrumento fabuloso da vontade. Mas mais do que sabermos dessa evidência, que é a posse do instrumento fabuloso da vontade, precisamos saber para onde direcionar a nossa vontade para que a mudança aconteça. Afinal, podemos mudar tudo em nossas vidas? Pelo que temos vivido, pelo que temos observado, parece claro que não. Mas será que podemos mudar tudo sem mudar nada? Podemos. Mas como é isso? Quando algum de nós, por meio de uma filosofia, de um novo amor, de um grande impacto na sua vida, é levado a uma outra perspectiva, tudo muda sem mudar nada. Porque nós mudamos a perspectiva de vida, passamos a dar mais valor à vida, passamos a olhar tudo positivamente. A mudança da perspectiva é a mudança que muda tudo sem mudar nada. Porque aquele que muda a perspectiva não vai ter uma mudança dos seus fatos. Se ele teve a mudança de perspectiva quando estava doente, a doença vai continuar. Se ele estava desempregado, o desemprego vai continuar. Então, no que a mudança de perspectiva muda? A ponto de nos autorizar que muda tudo. Vejamos a visão da eternidade, o ponto de vista do infinito. O que muda em nossas vidas? Olhar a vida do ponto de vista
do espírito, da eternidade, faz com que nós vivamos as nossas doenças, por exemplo, enxergando nelas a cura, enxergando nelas o bem, a solução e não o problema, o bem e não o mal. Como pode ser isso? Ora, a matéria, em geral, é uma explicitação das nossas necessidades de espírito. Isso faz com que a doença física seja um convite à cura espiritual. Todas as doutrinas espiritualistas falam que nós temos um corpo mental, um corpo espiritual, um perispírito, um psicossoma. Paulo de Tarso disse isso, Madame Blavatsky. Nós sabemos que temos um corpo espiritual e que esse corpo é moldado pela nossa mente. E justamente por ser moldado pela nossa mente, é que ele ganha a deformidade dos nossos maus atos, assim como ganha a harmonia dos nossos bons pensamentos, sentimentos, palavras e ações. De forma que quando marcamos nossas vidas com maus atos, com violências, nossos corpos espirituais ficam violentados, ficam desarmonizados. E como o corpo espiritual é a forma, é o molde do corpo físico, um corpo espiritual desarmonizado gerará um corpo físico desarmonizado. Essa é a origem das nossas doenças. E assim é, porque correndo atrás das desarmonias físicas, nós vamos reharmonizando nossas desarmonias espirituais. Vejamos um exemplo. Alguém desconsiderou, desrespeitou a maternidade ou a paternidade, gravemente. Na mesma vida foi convidado a revalorizar, a transformar-se, a reparar seu erro. Suponhamos alguém que tenha errado na paternidade e na maternidade e não tenha aceito os convites do amor, os convites para reparar seu erro pela boa vontade. Seu corpo espiritual vai ficar marcado por essa triste experiência e pode ser, ainda que não seja automático, mas pode ser que essa criatura nasça na próxima vida com impossibilidade de gerar filhos, com uma doença que dificulte demais a concepção de filhos. Isso fará com que essa pessoa precise passar por tratamentos caros, constrangedores, angustiantes, que às vezes duram vários anos, durante os quais esse doente, essa pessoa que tem dificuldades em conceber filhos, irá, nessa dor dos tratamentos, das decepções, do constrangimento familiar, social, irá reconstruindo a paternidade e a maternidade dentro dela ou dentro dele. As doenças físicas são convites à cura espiritual. São milhares os exemplos, todos eles têm a ver com uma expiação, com uma cura de algo do passado. Não é bonito entendermos isso? Praticamente todas as doenças são expiações, poucas são provas, raríssimas são missões. Então, podemos tratar com essa certeza. Vejam, amigas e amigos,
Como a perspectiva espiritual muda tudo. O que era infelicidade para aquele que só vê a matéria passa a ser oportunidade para aquele que enxerga a dinâmica espiritual. Aquele que se depara, se defronta, se angustia com um grave conflito em família, vivendo uma vida de guerra permanente, de infelicidade, de dor. Quando ele adquire a perspectiva espiritual, ele vai olhar aquela pessoa com quem antipatiza demais e que é antipatizada por ela, que veio para sua família como um reencontro, um espírito com o qual temos nos defrontado, temos guerreado há muitas vidas e que nessa vida Deus colocou junto para nos reconciliar, para nos perdoar, para reconstruir uma nova etapa da vida. O que era infelicidade passa a ser oportunidade, o que era dificuldade passa a ser, o que era doença passa a ser cura. Mudou tudo sem mudar nada. A perspectiva é tudo. No planeta do Pequeno Príncipe, ele podia ver a luz, a felicidade, ele podia ter a alegria de sua vida, que era enxergar o pôr do sol, apenas mudando a perspectiva. Colocando a sua cadeira um pouco para trás, mudava o seu ângulo de visão, mudando o seu ângulo de visão, ele via o pôr do sol. E assim, sempre mudando a sua perspectiva, ele sempre via a beleza, a energia, a alegria de sua vida. Uma enorme lição para todos nós. Que podemos olhar o que nós vemos como adversidades, o que nós vemos como adversários, duas palavras que vêm do que a gente imagina ser adverso a nós, situações e pessoas que são adversas, são contrárias a nós. Veja como as palavras são significativas. Passaremos a olhar as situações e as pessoas como estando, porque estão a nosso favor. Tratamentos, remédios, lições embora difíceis, remédios embora amargos, mas lições e remédios que com a aceitação gerada por essa compreensão, gerado por essa mudança de ponto de vista, mudará tudo sem mudar nada, mas mudará tudo a ponto de nos capacitar a mudar tudo também na prática, a nos reconciliar com nossos adversários, como orientou Jesus, a perdoar 70 vezes, 7 vezes, como orientou o Mestre. Veja, amiga e amigo, somos expostos a essa verdade, somos convidados a essa profunda mudança hoje. Leia, estude, pesquise essa perspectiva do infinito, da eternidade, essa perspectiva do Espírito. E tudo aquilo que você supunha ser contrário a você, você vai ver que está a seu favor. Que o Pai de amor nada permitiria que fosse realmente mal para você. Nada que permitiria que fosse realmente contrário à sua felicidade. Aquilo que nos desagrada, e há muitas coisas que nos desagradam, são apenas lições difíceis e remédios amargos que, se enfrentados, se compreendidos, se aceitos, porque colocados à luz dessa perspectiva diferente, nos emanciparão, nos curarão, nos ensinarão.
não é uma mudança fabulosa? Não estaremos já maduros para essa mudança? A resposta é individual e intransferível. Se quisermos continuar brigando com a vida, nos queixando de tudo, sendo criticados e criticando por qualquer coisa, é da nossa liberdade. Poderemos continuar infelizes, podemos continuar sendo gasolina no incêndio. Orgulho e vaidade nos conflitos. É da nossa liberdade. Mas, se por acaso já tivermos avançado a ponto de aceitarmos a antiga proposição de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que Deus é perfeitamente bom, perfeitamente justo e todo-poderoso. Se aceitarmos essas verdades, concluiremos como só podemos concluir: o mal não existe. O que nós supomos ser mal, o que nós supomos ser nossos adversários, são apenas o bem, são apenas professores que a nossa estreiteza de perspectiva não permitiu que enxergássemos. Como uma criança que não entende por que o pai ou a mãe o levam para tomar injeção, não entendem por que o pai e a mãe não deixam que ele coma sobremesa antes do almoço, não entende que o pai e a mãe não permitam que ele passe a tarde brincando em vez de ir para a escola. A criança pode não entender isso porque a sua perspectiva é estreita. E nós, crianças espirituais, temos sofrido por esse motivo. De forma que, se optarmos pela expansão da nossa perspectiva, tudo o que nos parecia diverso, todos os que nos pareciam adversários, se mostrarão como são. Lições e mestres de uma perfeita escola. Remédios e médicos de um perfeito hospital. Que essa realidade venha para as nossas vidas, venha para as nossas mentes, nos cure do criticismo, da queixa da vida, nos cure da falta de entendimento das coisas, nos cure e nos capacite a andar, a caminhar, a voar. Mude o seu ponto de vista, mude a sua perspectiva. Pesquise e coloque-se na realidade espiritual, na realidade do infinito, na realidade da eternidade, onde tudo ganha sentido, onde nenhuma injustiça existe, onde nenhum mal pode acontecer. Apenas o bem perfeito, o bem bondoso, o bem justo, o bem amoroso de nosso Pai. Que toda a terra, que tanto briga entre si, que toda a humanidade que tanto briga entre si e com a natureza, e com os animais, e com as plantas, e com o planeta, que toda a humanidade possa se abrir para essas verdades, se abrir para essas perspectivas, ganhar essa lucidez. Graças a Deus. Nesses nossos cursos, como em todos os encontros de domingo, a primeira meia hora é a reflexão, seguida de uma geração de luz que preste serviços, que ajude a espalhar a luz conquistada na reflexão por toda a humanidade, por todo o planeta.
E agora, a terceira parte do nosso encontro, as nossas trocas, onde eu colho dos nossos amigos de aprendizado, de estudos, aspectos, questões que possam enriquecer a todos. Vamos lá? Muito boa noite, Sandra Gomes, Vera Santelmo, Rosa Nepomuceno. Pelo problema que nós tivemos de conexão hoje, temos poucas pessoas, não vamos ter essa terceira parte das trocas. Mas saudamos todos e convidamos todos a essa mudança que só depende da nossa lucidez, só depende da nossa boa vontade. Mude e tire todos os adversários e tire todo o mal que você até aqui supõe existir na sua vida. Uma mera mudança de perspectiva, um encontro com o Deus bom, com o Deus justo, com o Deus de amor, revelado por Jesus, vai nos colocar finalmente a favor da vida. Como nadador exausto, que nenhum avanço conseguia por estar nadando contra a correnteza, nós podemos, agora, se tivermos coragem, se tivermos lucidez para entender o alcance desse convite, mudarmos tudo em nossas vidas, passarmos a olhar na perspectiva do amor, na perspectiva da escola perfeita e do hospital perfeitos. Cura e aprendizado para você. Fim da revolta e fim da pena de si mesmo. Que essa cura e esse aprendizado nos alcance a todos. É o que eu desejo, e se vocês entenderem que isso pode ajudar pessoas, compartilhe, passe. A transmissão do bem, a corrente do bem, é tudo que Deus mais quer dos seus filhos. Paz e bem, essa semana, todos os dias às 18 horas, convidamos você para os nossos estudos com o Livro dos Espíritos e sempre com esse aspecto da prestação de serviço, do compartilhamento, da multiplicação dos pães. Ótimo final de domingo para você, ótima semana e até a próxima.